Abram em Filipenses 4, versículos 12 e 13. Amém? Posso ler? Filipenses 4, versículo 12 e 13. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque aqui tem uma palavra que eu gostei. Não perde o sentido do que Paulo estava falando, mas tem uma palavra aqui que eu gostei bastante. Amém? A palavra diz assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar todas as situações. Numa outra tradução tem aquele versículo que todo mundo conhece de cor e salteado, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Queridos, eu quando estava pensando e meditando nessa palavra, eu tenho pensado um pouco ao longo da semana, eu percebo que um dos motivos que a gente anda muito estressado no dia de hoje é porque a gente nunca está contente com o que a gente tem. Parece que a gente está querendo sempre mais. A gente não se contenta em viver o nosso presente. A gente quer sempre estar querendo mais. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais prazer, eu quero mais poder. E essa busca pelo querer mais nos impede de viver o hoje. E aí a gente acaba tendo estresse, acaba tendo ansiedade, acaba tendo uma série de coisas, porque nós não vivemos o que tem para nós agora. Ah, mas eu estou vivendo tribulações, eu estou vivendo momentos de tensão. Glorifica ao Senhor. Paulo diz isso aqui. Paulo diz que ele sabia viver bem em todas as situações. A Bíblia nos ensina um outro caminho, não um caminho da ansiedade, um caminho diferente. E por que eu li nessa versão? Porque Paulo usa uma palavra aqui que eu achei muito interessante, que ele diz que ele conheceu um segredo que permite a ele viver bem em todas as situações. Ele diz aqui para nós. E vamos ser claros, eu não estou aqui dizendo que não devemos ter ambições, muito pelo contrário. Ambições fazem parte de nós. E nem nesse versículo Paulo está dizendo que a gente tem que ser pobre. Muito pelo contrário, não tem nada a ver. Paulo foi provavelmente uma das pessoas mais ambiciosas que existiu no Antigo Testamento. Mas como Paulo foi ambicioso? Ele andou pela Europa inteira, queridos. Ele pregou o evangelho na Europa inteira. Um dos evangelhos fala que ele esteve na Espanha. Ele percorreu a Ásia inteira. Esse homem foi ambicioso. Ele visitou cidades, ele visitou países, ele pregou a palavra de Deus. Ele é um homem que falava várias línguas. Então não é que ele não tinha ambição, pelo contrário, ele tinha muita ambição. Porém ele tinha um segredo que fazia com que ele vivesse bem em qualquer situação. Ele tinha Cristo. Ele tinha a alegria do Senhor na vida dele. Ele entendia que o Senhor era a força dele. Isso está lá em Neemias 8:10, que diz assim: disse-lhes mais: ide, comeis carnes gordas, tomai bebidas doces, enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Paulo sabia que ele tinha a alegria do Senhor. Paulo sabia que, independente da situação que ele estava passando, o Senhor era com ele. E nós louvamos e falamos isso. Paulo descobriu que quando depositamos em Cristo a nossa esperança, nós nunca vamos ser decepcionados, porque Cristo jamais nos decepciona. O problema é que muitas vezes nós não depositamos nele e ficamos reclamando. Ó vida, ó azar, por que isso, por que aquilo, por que isso está acontecendo, por que isso, por que aquilo? Onde está o Senhor no meio de toda essa situação? A gente esquece de viver o presente. Eu pessoalmente faço muito isso, queridos, e estou confessando a vocês. Nós temos que viver o hoje. Mas vocês já perceberam como a nossa cabeça está muito no amanhã? Não, hoje não está bom, mas amanhã vai ser melhor.
E a gente está sempre buscando mais, o mais, o mais. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quero colocar bem claro para vocês, porque muita gente olha para isso e fala assim, não, a gente tem que ser humildezinho, vocês já perceberam, já ouviram pregações assim? Está errado, queridos. A ambição e a alegria do Senhor, elas não são antagônicas, nós podemos ter as duas. Nós podemos sim ser pessoas ambiciosas, porque é a ambição que nos motiva. E a alegria do Senhor que é a nossa força para a gente ir em frente. Agora nós não podemos confundir a alegria do Senhor, não é uma preguiça. Porque eu já vi muita gente dizendo, se Deus quiser Ele faz na minha vida, eu vou ficar aqui esperando Ele fazer. Bobagem, a pessoa está errada. A alegria do Senhor não é ficar esperando que as coisas aconteçam. Ficar numa complacência da vida, ou muitas vezes numa apatia, num fatalismo com as situações que vêm sobre nós. Não é isso que é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é uma força que nos impulsiona, que nos faz querer ir além, que nos faz olhar além das ondas, olhar além dos problemas que nós temos. E nós temos que entender isso. E a alegria do Senhor que nos faz correr atrás dos nossos sonhos, que nos faz ir atrás das promessas. E nós devemos ter sonhos, queridos. Sonhos fazem parte da vida de Deus para nós. É Deus que nos dá sonhos. Nós precisamos ir atrás deles. A alegria do Senhor é aproveitar o momento que nós temos, é aproveitar o que nós estamos vivendo, é viver o presente da nossa vida. E não ficar questionando, no passado eu fui melhor, no futuro talvez eu seja melhor. Não, queridos, vive o hoje. Amém. Vive o hoje. Aproveita o hoje. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nossa alegria não está no que nós conseguimos. A nossa alegria está na aproximação que nós temos com o Senhor, na comunhão que nós desenvolvemos com Ele. É essa que é a nossa alegria. Quanto mais perto de Deus, mais alegria nós temos. Quanto mais perto das coisas materiais, ou quanto mais buscamos as coisas materiais, mais tristeza desenvolve em nós. Podem parar para perceber isso. É no Senhor que a gente encontra alegria. Queridos, ter a alegria do Senhor não significa que nós não podemos prosperar, pelo contrário, nós temos que ir para frente. Provérbios 16:1 diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Sabe qual é o nosso problema? Porque muitas vezes nós temos metas, temos sonhos, temos vontades, mas a gente não coloca isso na presença do Senhor. A gente não vai em oração e pergunta: Deus, esse plano é bom? Esse plano é o que o Senhor quer para mim? Esse plano é o que o Senhor está preparando para mim? Ou eu tenho que mudar alguma coisa? Ou eu tenho que ir por outro caminho? Não! Vocês já perceberam que nós fazemos os nossos planos e seguimos avante, muitas vezes sem perguntar para Deus se aquela é a vontade dEle. E nós só vamos lembrar de Deus quando esse plano começa a dar errado. Aí quando o plano começa a dar errado, aí a gente dobra o joelho, aí a gente busca os irmãos em oração. Mas eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu fico imaginando Deus olhando para nós e dizendo: você não aprendeu. O sim e o amém vem de mim, o Senhor. O sim e o amém vem sobre a sua vida quando eu dou o amém sobre os seus planos. Mas para que eu dê o amém sobre os seus planos, você precisa trazer os seus planos na minha presença. Você precisa falar comigo. Você precisa perguntar para mim se aquele caminho é o que eu quero que você siga. Senão não vai adiantar. Ir depois à presença de Deus para dizer: Deus, o Senhor não me abençoa. Eu acho que Deus fica olhando para nós e diz assim: como eu não te abençoo? Eu estou te protegendo. O teu plano foi um grande erro. O teu plano é ruim demais. Mas mesmo assim eu estou te fazendo sobreviver no meio do teu plano. E porque eu sou misericordioso, você vai sair dele. Amém. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que a gente serve. Paulo não está falando nesse versículo que nós devemos abandonar os nossos sonhos, deixar de buscar a nossa esperança. Ele está dizendo que nós devemos aprender a ser felizes em todos os momentos que nós temos. Há uma diferença muito grande, porque quando nós estamos indo atrás dos nossos sonhos, vão aparecer pedras, vão aparecer problemas. A diferença que Paulo está dizendo é o seguinte: não se deixe abater por esses problemas, não se deixe abater por essas pedras. Continue em frente, continue andando.
Nós temos que aprender a louvar o Senhor, agradecer por todos esses momentos. Isso que é significativo na palavra, é isso que mostra o amor de Deus sobre as nossas vidas, quando nós entendemos. Queridos, estar contente, o segredo que Paulo entendeu, é que ele entendeu que ele tinha Cristo, e isso bastava. Independente da situação e do momento, porque ele sabia que tudo era momentâneo. Ter muito é momentâneo, ter pouco é momentâneo, mas ter Cristo é o que nos fortalece, ter Cristo é o que nos mantém de pé, ter Cristo é o que nos mantém vivos. E é isso que ele está falando. Quem vê um exemplo bíblico como Deus nunca nos abandona? Isso está lá em Jeremias 29. O que aconteceu ali? Deus tinha, e vocês sabem disso ao longo do tempo, ao longo dos anos, Deus vinha avisando o povo: vocês estão no caminho errado, vocês estão indo pelo caminho errado, se vocês continuarem nesse caminho, eu vou levantar uma nação, e essa nação vai vir sobre vocês, e vocês vão ser levados escravos, mudem os seus caminhos. E Deus avisa um rei, avisa 2 reis, avisa 3 reis, manda profetas, envia Jeremias, que nos últimos tempos ficou profetizando sobre isso, dizendo: voltem ao Senhor. Mas parece que nada disso adiantou. O povo não se consertou. E aí Deus levanta uma nação, um rei chamado Nabucodonosor, e esse rei vem sobre Jerusalém, vem sobre o povo de Judá e leva a nação escrava. Leva a nação escrava por 70 anos, porque Deus havia profetizado: vocês vão ficar presos 70 anos, para aprenderem se vocês voltam à minha presença. Agora olhem o amor de Deus. Porque no momento em que as pessoas são presas, no momento que eles são levados cativos, lá no capítulo 29 de Jeremias, o capítulo começa dizendo que Jeremias, inspirado por Deus, escreve uma carta àqueles que estavam presos. E lá no versículo 11 do capítulo 29, olha o que Deus diz àqueles que tinham sido presos. Deus diz assim, ó: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Queridos, vocês querem amor maior que esse? Deus é muito claro conosco. Mesmo depois de uma grande desobediência, porque o povo havia feito uma grande desobediência, mesmo no meio de um deserto que muitos olhariam e falariam assim: nós perdemos a nossa liberdade, agora nós somos escravos numa terra estrangeira. Mesmo no meio de tudo isso, Deus vira para eles e fala assim: eu amo tanto vocês, que eu vou tirar vocês daí, e eu vou dar um futuro. E não é um futuro qualquer, é um futuro cheio de esperança na vida de vocês. É isso que Deus fala para nós. Deus não está falando que Ele tem qualquer plano. Ele aprendeu que Deus tem um plano melhor para as nossas vidas. Ele sempre tem um plano melhor para as nossas vidas. E é esse que Paulo aprendeu. Ele aprendeu que nada como um dia depois do outro, na presença do Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos alegra, é o Senhor que muda a nossa história, é o Senhor que muda nosso cativeiro, é o Senhor que nos tira da terra da onde nós estávamos escravos e nos leva à terra da nossa promessa. Mas nós precisamos crer, queridos, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos ter a certeza que essa palavra é para nós. Senão nós vamos continuar vivendo a mesmice da nossa vida, sempre reclamando, sempre falando, nunca contente com o que se tem, nunca contente com as coisas que Deus nos dá. Porque se Ele está dando pouco hoje, é que Ele está preparando para dar muito amanhã. Mas se a gente não sabe ter o pouco de hoje, nós não vamos receber o muito de amanhã. E nós precisamos entender isso, queridos. Quando eu estava preparando essa palavra, veio muito forte para mim, que a gente é constantemente bombardeado com coisas erradas, com princípios errados. Vocês já perceberam o quanto a mídia, o quanto as propagandas colocam para nós que é muito mais importante nós termos do que sermos? O ser perdeu o sentido, perdeu a razão. Aí você olha as propagandas dizem: você tem que ter mais para ser feliz, você tem que ter mais para se tornar importante,
Você tem que ter mais para ter segurança na vida. O ter assume uma posição muito grande. E a palavra não diz de ter, a palavra fala de ser. Há uma diferença muito grande, querido. Essas coisas são passageiras. Quanta gente no mundo está buscando paz. Quanta gente nós conversamos que tem muito, mas não tem paz na vida. O cara anda em carro importado, mora em bons apartamentos, tem boas coisas, que a palavra não é contra, porque eu falei no começo que a ambição é que nos move, mas não tem paz. Não consegue viver uma vida boa. Está sempre ansioso, está sempre complicado, toma remédio para dormir, toma tarja preta para ansiedade, no dia seguinte, lá vou eu para fazer tal coisa de novo. E a palavra diz que em Cristo nós temos uma paz que excede todo entendimento. Nós precisamos entender isso, queridos. Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que existiu. E ele escreve um texto lá em Eclesiastes 4, que ele fala exatamente sobre isso. Eclesiastes 4, no versículo 4 a 6, ele diz assim: também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no trabalho. Olha que coisa que ele está falando. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no trabalho. Vocês vão ficar surpresos com a descoberta dele. Ele diz assim: é porque elas querem ser mais do que os outros. As pessoas não querem ter sucesso porque os planos são de Deus. As pessoas não querem ter sucesso para poder pôr o sucesso deles em movimento, em ação àqueles que precisam. As pessoas querem ter sucesso para mostrar para os outros que elas são melhores. E ele está dizendo, mas tudo isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Quem aqui quando criança já quis correr atrás do vento para ver se pegava? Você conseguiu pegar? Não pega. Mas é gostoso, né? A gente corre atrás do vento pensando que vai pegá-lo. Eu fiz isso quando era criança. Mas não pega. E ele continua no versículo 5. Dizem que só mesmo um louco chegaria a ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. O que Paulo está falando da ambição, o que eu falei no comecinho, ter a complacência, ter a alegria, ter a força do Senhor, não é ficar de braços cruzados esperando que as coisas vão acontecer, é ir em frente. E aqui Salomão diz exatamente a mesma coisa. Só um louco cruza os braços a ponto de morrer. E aí no versículo 6 ele diz: pode ser que exista algum, mas é melhor ter um pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Queridos, vocês perceberam a sabedoria? Vocês perceberam que isso é um retrato do que acontece hoje? Quantas pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais deprimidas, cada vez mais em busca de ter mais, ter mais, ter mais. A gente vê isso na mídia, a gente vê isso com a corrupção que acontece no Brasil. A pessoa rouba 1 bilhão e não é suficiente, ela quer ter 2. Vocês perceberam como é uma coisa sem medida, é uma coisa sem nexo, é uma coisa que só traz ansiedade, só traz doença, só traz dores? É isso que Salomão está falando. Essas pessoas trabalham muito e não têm tempo de viver. E aí sabe o que acontece quando você não tem tempo de viver? Acontece o seguinte, que quando você se depara com a morte, teu pensamento muda. Aí quando você se depara com a morte, você fala: não era assim que eu pensava. E quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei dessa pesquisa que eu li há muito tempo atrás. Eu li um livro há muitos anos atrás chamado 30 Dias para Viver, que é um livro escrito por pessoas que trabalhavam com pacientes terminais. Hoje em dia não se fala mais pacientes terminais, se fala pacientes paliativos, cuidados paliativos. Então pessoas que trabalhavam com esse tipo de pessoas à beira da morte. E esse livro mostra situações em que as pessoas diziam: olha, se eu tivesse mais 30 dias eu faria tal coisa, eu faria tal coisa, eu faria tal coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que se essas pessoas tivessem mais 30 dias, elas procurariam ganhar mais dinheiro? Não. Nessa hora ninguém pensa no dinheiro. Nessa hora todo mundo pensa na vida que eu deixei para trás. Existem 5 pontos
de uma pesquisa, no parto de um livro que foi escrito por uma enfermeira que cuidava desses cuidados paliativos, ela diz 5 pontos que mais aparecem em pessoas que estão de fronte da morte, que sabem que estão com uma doença terminal e têm pouco tempo de vida. Esses 5 pontos são os seguintes. Primeiro deles, eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Segundo ponto, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Terceiro ponto, eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Quarto ponto, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Quinto ponto, eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Tem dinheiro aqui na história? Pelo contrário, o segundo ponto, a pessoa está dizendo, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Quer dizer, tudo aquilo que me levou a trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar as coisas, eu trocaria. E eu gostaria de explorar esses 5 pontos com vocês à luz da palavra. E à luz da palavra que nós lemos, esse segredo que Paulo entendeu que é a presença de Cristo. O primeiro deles, eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Queridos, Paulo falou isso para nós quando nós lemos os versículos de Filipenses. Temos que viver a vida que Deus tem para nós. Não é nem a vida que eu quero, nem a vida que os outros esperam de mim, é a vida que Deus espera que eu viva. Essa que é a diferença. A palavra diz que o amor de Deus que nos guia, então nós precisamos entender esse amor e nos deixarmos ser guiados pela vontade de Deus. Veja, não se trata de uma vida altruísta. Bom, então Deus, eu vou ficar aqui parado esperando. Não, é uma vida que vai em frente, uma vida que se movimenta, uma vida que vai, que faz, que acontece, mas que entende quem é Jesus, entende quem nós somos em Cristo. Quando Paulo diz que ele está alegre, ou ele tem contentamento, que é o que estão nos versículos que nós lemos, é que ele entendeu que existem coisas pelas quais vale a pena a vida ser vivida. E na presença de Deus nós descobrimos que existe vida que nos movimenta. A palavra de Deus nos impulsiona a ir para frente. Queridos, eu não vejo nenhuma passagem na Bíblia que nos faz ficar parado, que nos faz ficar, ó vida, ó azar. Quem é mais antigo lembra do Lip Har nos desenhos dele, ó vida, ó céus. Nós não somos assim, queridos. Lá em Josué 1:7, Josué tinha acabado de receber uma enorme missão, não era uma pequenininha missão não. Se a gente está falando em planos, se a gente está falando em ambição, se a gente está falando em sonhos, Josué recebeu uma coisa na mão dele que ele jamais imaginava. Porque na vida, na cabeça de Josué, eu imagino isso, ele ainda achava que Moisés ia entrar na terra prometida, ele achava que Moisés ia dirigir o povo na conquista da terra, e de repente Moisés morre. E aí a palavra diz que Josué se põe de joelho, fica de maneira combativa, e Deus precisa ir para ele e diz assim, Josué, levanta, cara, de joelho você não vai conquistar nada. Oração é bom, precisamos fazer oração, oração é que nos dá a direção, oração é que o Senhor fala conosco, mas depois que Ele fala conosco, levanta e anda. E lá em Josué 1:7 ele diz assim, seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu, não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. A vida que nós temos que viver é essa. É uma vida na presença do Senhor, é uma vida buscando os princípios e valores de Deus sobre nós, porque assim nós vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Vocês perceberam aqui que a palavra nos dá força para viver e coragem para vencer? É isso que nós precisamos buscar, é isso que Deus tem para nós sempre. Não é de vez em quando, é sempre que Ele nos faz isso, porque quando nós estamos desanimados, Ele nos impulsiona. Claro que muitas vezes nós colocamos os dedos nos nossos ouvidos, porque nós estamos tão deprimidos, tão chateados, tão com autocomiseração, que nós não queremos ouvir o que Deus tem a falar. Mas Deus sempre nos impulsiona para frente.
Eu não vejo em nenhum lugar na palavra, ele diz, tá bom, fica aí deitadinho, fica aí, eu vou cuidar de você, vou passar a mão na tua cabecinha, fica aí. No tempo todo, em todas as situações da palavra, Deus diz, levanta e vai, porque eu sou contigo. É essa vida que vale a pena ser vivida, queridos. Não é uma vida que eu quero, porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Não é a vida que os outros querem, porque senão amanhã depois eu estou frustrado, eu não fiz nada que eu queria. Mas é a vida que Deus tem para nós. Essa é a grande diferença. O segundo ponto diz assim, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O trabalho nos dignifica. Nós não fomos feitos para ficarmos parados. Nós não sabemos ficar parados. Porém, nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que saber dosar. Quando nós fazemos as coisas sem equilíbrios, vem para nós as situações. Vocês já perceberam que pessoas que se dedicam demais ao trabalho, se dedicam demais a uma situação, se dedicam demais a uma empresa, quando eles são mandados embora, vem uma decepção muito grande para aquela pessoa. Porque ela achava, pô, eu sou insubstituível, eu era o máximo naquela empresa, e eles me mandaram embora. E aí a pessoa entra em depressão, entra em ansiedade, começa a tomar remédio. Porque, queridos, nós temos que ter equilíbrio em tudo que nós fazemos. Toda a nossa vida tem que ser uma vida equilibrada. E veja, a palavra não fala que nós não temos que trabalhar, muito pelo contrário, a palavra diz que nós temos que trabalhar, mas nós temos que trabalhar com equilíbrio. Provérbios 6, do versículo 6 ao versículo 11, diz assim, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas, elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. E no versículo 11 diz assim, mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Queridos, a Bíblia nos incentiva a sermos produtivos. A Bíblia nos incentiva a fazermos algo em prol de nós mesmos, porque o trabalho nos dignifica, o trabalho é bom para nós. Mas nós temos que entender que nós temos que ser equilibrados. Ah, mas eu trabalho tanto e nada acontece. Há um princípio nisso, que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido, não adianta trabalhar e não buscar o reino, não buscar os princípios, não buscar os valores. Eu trabalho, mas eu sou corrupto no meu trabalho, eu dou bola no meu trabalho, eu faço coisas erradas no meu trabalho. O que é que você está fazendo? Você está indo contra a vontade de Deus. Não vai prosperar. A palavra diz isso. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino. Eu estou falando para cristãos, essa palavra é para cristãos. Quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo para os filipenses, para uma igreja. E ele está dizendo para essa igreja, vocês estão discutindo muito sobre coisas que vocês não estão entendendo, e eu quero esclarecer as coisas para vocês. Então, queridos, trabalhar não é o problema é como nós fazemos isso. O problema é que muitas vezes nós fazemos, mas esquecemos de agradecer ao Senhor, esquecemos de pedir que Ele nos oriente, esquecemos de agradecer as pequenas vitórias. Aí nós conseguimos alguma coisa, conseguimos um cliente, conseguimos uma promoção, conseguimos um bom negócio, e a gente fica pelos cantos dizendo, olha como eu sou bom, olha como eu tive discernimento, olha como eu fiz as coisas no momento certo. E onde está Deus que te abriu as portas? Onde está Deus que te ajudou? Onde está Deus que fez com que todas as circunstâncias cooperassem para o seu bem naquele momento? Nós esquecemos de agradecer ao Senhor. Se é o Senhor que dirige a nossa vida, é o Senhor que prepara todas as oportunidades. Então a questão de não trabalhar tanto é trabalhar sim, mas trabalhar com alegria, trabalhar entendendo que é o Senhor que está à nossa frente. O terceiro ponto dessa pesquisa, queridos, diz assim, eu gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Um dos maiores problemas da nossa geração atual, sabe qual que é? É a dificuldade que as pessoas têm de conversar. As pessoas não conversam mais.
Nós somos frutos, ou estamos virando frutos de uma geração que fica no computador o tempo todo, fica no WhatsApp o tempo todo, fica nas redes sociais o tempo todo. E essa geração está perdendo o relacionamento pessoal. Está perdendo uma das coisas mais importantes que existem, que é conversar olho no olho. É conversar, é ouvir, é compartilhar. Porque quando você está numa rede social, está no WhatsApp, você não sabe o sentimento da pessoa, você não está vendo a pessoa. Palavras não transmitem sentimento. Nós estamos perdendo isso, queridos. O problema é que a gente só percebe a importância do relacionamento quando a gente se defronta com a possibilidade de nunca mais ter relacionamentos. Porque essa pesquisa é fruto de pessoas que estão numa situação de morte. Eles estão enfrentando a morte. E eles dizem, como eu gostaria de ter falado mais. Como eu gostaria de ter me relacionado mais. Como eu gostaria de ter conversado mais. Queridos, a questão da fala é um problema tão grande que a Bíblia fala sobre a incapacidade que nós temos de colocar para fora nossos sentimentos. E a própria Bíblia diz que quando nós retemos esses sentimentos, vem doenças emocionais sobre a nossa vida. Se desenvolvem em nós as tais doenças psicossomáticas, que começam na nossa mente, começam na nossa alma e vão se manifestar no nosso corpo. Única e exclusivamente porque muitas vezes nós não colocamos para fora aquilo que nós pensamos. Nós não colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente é obrigado a engolir sapos o tempo todo? Isso é errado. Primeiro, que a gente não devia engolir sapo nenhum. E segundo, que nós deveríamos colocar para fora o que nos incomoda. A palavra diz isso, queridos. A palavra diz lá em Tiago 6, em Tiago 5:16, ele diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Pecado aqui, queridos, não é um pecado enorme. A palavra aqui, quando você vai e busca essa palavra no original, o que Tiago está escrevendo aqui não é assim, ó, se você tem um pecado, aquela coisa feia, aquela coisa tenebrosa. Não, ele está dizendo o seguinte: senta com alguém, fala dos seus anseios, fala dos seus sonhos, fala do que você pensa, abre o teu coração, compartilhe. Muitas vezes tem coisas escondidas que você não põe para fora, e essas coisas vão te ruminando por dentro. Põe isso para fora. Encontra alguém que você possa falar e fala. Muitas vezes nós não fazemos isso porque a gente fica pensando, o que eu vou pensar de mim? Se eu for falar com alguém e disser os meus sonhos mais profundos, os meus anseios mais profundos, o que a pessoa vai pensar de mim? Por isso, queridos, que a Bíblia nos ensina que nós devemos falar com pessoas maduras, pessoas que vão entender os nossos sentimentos, pessoas que são capazes de administrar o que estão ouvindo, que não vão nos julgar, que não vão nos condenar, que vão se colocar ao nosso lado e vão orar por nós. Porque a palavra diz que a oração do justo muito pode no seu efeito. Então, quando nós abrimos o nosso coração para uma pessoa madura, para uma pessoa que pode nos entender, essa pessoa vai nos ouvir e não vai ficar preocupada em nos condenar ou tentar mudar a nossa ideia. Ele vai orar conosco, para que a posição de Deus venha sobre nós, para que a mente do Senhor venha sobre nós. E se nós tivermos que ser convencidos de algum caminho mau, é o Senhor que vai nos convencer disso, não são pessoas. Queridos, nós precisamos aprender a falar, nós precisamos aprender a compartilhar. Nós não podemos deixar para chegar lá no fim e dizer o seguinte: como eu queria ter colocado para fora esses sapos que eu engoli durante a minha vida. Põe agora, a palavra diz que dá para ser agora. O quarto ponto, queridos: eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Queridos, nós não podemos esquecer dos nossos amigos. Nós não podemos esquecer. Muitas vezes basta um telefonema, muitas vezes basta uma mensagem, basta um querer. Quantas vezes ao longo do dia nós não lembramos de uma pessoa? Quantas vezes vem na nossa mente: puxa, aquele cara, faz tempo que eu não dou um oi para ele. Só que a correria do dia a dia, os atropelos que a gente passa. E a gente vai lembrar de noite: amanhã eu ligo. Sabe quando você vai ligar amanhã? Nunca. Porque amanhã você vai esquecer, amanhã é outra correria, outro problema. Nós temos que, quando acontece isso, parar. Para. Lembrou de um amigo? Liga. Manda uma mensagem do WhatsApp: cara, estava pensando em você, saudade do nosso café.
Saudade de conversar com você. Nós não podemos esquecer dos nossos amigos. Tem um texto que eu recebi de um poeta, diz assim: dizem que os amigos verdadeiros podem passar longos períodos sem se falar e jamais questionarão essa amizade. Quando eles se encontram, independente do tempo e da distância, parece que se viram ontem. Entendem que a vida é corrida e que a fina poeira dos dias jamais encobrirá o que você sente por eles. Nós temos que ter amigos verdadeiros. E quando nós temos que mostrar que eles são amigos verdadeiros. Para que eles saibam que a amizade é duradoura. A amizade independe de tempo, independe da circunstância. Agora, o que a Bíblia fala de amigos? A Bíblia fala bastante de amigos. Eu só separei 4 coisas que a Bíblia fala de amigos. Tem muito mais. A Bíblia diz assim: amigos são família. Isso está lá em Provérbios 17, que diz assim: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Amigo é família. Às vezes o amigo está mais próximo do que a própria família. A amizade expressa o amor de Deus. Está lá em 1 João 4,12, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, quando nós amamos um amigo, nós estamos expressando o mover de Deus sobre a vida dele, e estamos expressando o amor de Deus sobre as nossas vidas. Amigo vale ouro. Está lá em Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos, toma cuidado, porque nós estamos numa época de redes sociais. Ah, eu tenho 2.000 amigos na minha rede social. Mentira! Você tem 2.000 pessoas que você não conhece, você não sabe quem são, você não sabe como pensam, você não sabe o que fazem. Você tem 2.000 pessoas que estão lá para falar bobagem para você, essa que é a grande verdade. Porque a palavra me diz o seguinte: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas tem amigos mais chegados que irmãos. Então a palavra diz que amigos são poucos. Porque amigo não é aquele que fica dizendo: vai lá e faz o que você quer, vai lá e faz isso mesmo, vai lá e se mergulha de cabeça nessa situação. Não, amigo quer o teu bem, amigo te orienta, amigo busca o teu bem, busca o teu crescimento, busca a tua verdade, busca que você se desenvolva. E amigos são mais chegados que irmãos, amigos verdadeiros. E uma outra coisa, amigos se ajudam. Eclesiastes 4,10 diz assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Amigos nos ajudam a levantar, amigos estão com a gente, amigos estendem a mão. E a palavra diz que nós temos um grande amigo, porque Jesus, antes dele ser crucificado, ele disse para os discípulos e disse para nós: já não os chamo mais de servos, eu os chamo de amigos. Jesus é nosso amigo, queridos. E se nós temos um amigo que nós podemos recorrer a ele, nós precisamos ter os amigos. Não despreze os amigos. Não despreze. Tenha sempre tempo para uma conversa, para um café. Eu sei que a nossa correria é grande, mas não falta tempo para uma ligação. Não falta tempo para uma boa risada com um amigo. Não falta tempo para compartilhar um café quando a gente precisa. Isso é para o nosso bem. Por que é para o nosso bem? Porque vocês perceberam que isso são anseios de pessoas que estão enfrentando a morte. E se eles estão enfrentando a morte e dizem: eu deveria ter feito mais isso. Quantos de nós, ouvindo isso, não estão pensando: é mesmo, eu deveria fazer mais? Então faça agora. Não espere chegar lá no fim da vida e você fica olhando: puxa, eu podia ter feito. Não, faz agora. Faz a partir de amanhã. Não espera chegar lá no fim. Toma uma atitude diferente com a tua vida. Depende de nós entendermos a ter alegria em toda situação que a gente vive. E o quinto ponto que as pessoas mais querem: eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Nós voltamos exatamente aos nossos versículos iniciais. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer ser mais feliz? Deixa o Senhor ser a sua força. Deixa o Senhor conduzir a sua vida. Paulo sabia que em qualquer situação ele tinha alegria.
Queridos, vocês podem imaginar um homem que acabou de passar por um naufrágio. E aliás, antes do naufrágio, o barco ficou sendo açoitado pelas ondas durante um bom tempo. E aquele medo, vamos morrer todo mundo. E os soldados romanos dizendo, joga os escravos, porque assim alivia o peso do barco, quem sabe o barco não vai na direção das ondas, das rochas. E Paulo diz, olha, Deus me disse que ninguém vai morrer. E o barco bate realmente nas rochas, e todo mundo chega vivo na praia. Vocês podem imaginar isso? E aí esse homem, todo mundo lá deitado na praia, todo mundo parado, todo mundo não fazendo nada, a palavra diz que ele se levanta e vai fazer uma fogueira. Ué, nós não estávamos na água gelada, nós não estávamos cheios de dores por causa do frio, porque era inverno. Paulo mesmo diz, quando o barco sai, ele fala assim, não é melhor nós esperarmos o verão, porque no inverno o Mediterrâneo é muito forte, é muito traiçoeiro, então estava frio. Vocês podem imaginar eles chegando na praia molhados, aquela temperatura baixa, e Paulo se levanta e vai fazer uma fogueira, e quando ele pega um graveto, a palavra diz que uma cobra morde a mão dele, uma cobra venenosa morde a mão dele. Sabe o que ele faz? Ele olha aquela cobra assim, chacoalha ela, cai no fogo, e ele continua fazendo, está lá em Atos. Vocês querem mais confiança no Senhor e na força do seu poder do que isso? Tanto que quando ele é picado, as pessoas falam, esse é amaldiçoado mesmo. Porque ele fugiu do naufrágio para chegar na praia e ser mordido por uma cobra. Eu fico imaginando depois que ele continua fazendo lá todas as coisas e continua vivo, os outros olhando, opa, eu acho que ele é diferente. Queridos, nós somos diferentes. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Paulo sabia disso. O quinto ponto que as pessoas mais pedem, eu gostaria de ser feliz. Nós podemos ser felizes no Senhor. É Ele que nos deixa felizes, é Ele que nos dá alegria. Deixa eu perguntar para vocês, o que tem tirado a tua alegria? O que tem tirado a tua força de viver? O que você tem colocado sobre você mesmo que te faz buscar mais e mais e mais e muitas vezes coisas que você não precisa, mas você tem buscado? O que você tem colocado sobre a sua vida que acaba gerando limites inatingíveis muitas vezes? Vocês já perceberam que às vezes a gente coloca sonhos tão altos que o custo para aquele sonho vai ser muito grande? Você já levou os seus sonhos a Deus? Você já buscou em Deus se é isso que Ele quer de você? Deixa eu dizer uma coisa, Deus está aqui hoje para mostrar que os planos são dele sobre a tua vida, que Ele tem planos sobre você, e que os planos dele são muito melhores e maiores do que você pode imaginar. Mas você não sabe o que eu estou passando, porque eu ando aflito com as situações, eu estou me sentindo derrotado com as situações, eu acho que eu não vou suportar. Paulo um dia chega numa igreja, e ele percebe exatamente essa situação na igreja. Ele percebe pessoas aflitas. Ele percebe pessoas que acham que vão ser derrotadas. Pessoas que vão ser subjugadas. E aí ele escreve para essa igreja. Está lá em 2 Coríntios 4, no versículo 8 e 9. Ele escreve uma carta para essa igreja e ele diz assim, presta atenção. Muitas vezes ficamos aflitos, mas nunca somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Isso é para nós, queridos. Isso é para nós. Nós não seremos destruídos. Nós não seremos aqueles que no final da vida ficarão dizendo, puxa, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo. Não, porque em Cristo nós viveremos a nossa vida. Ao final da nossa vida nós vamos dizer que nem Paulo. Nós vamos dizer assim, porque Paulo teve uma ousadia muito grande quando ele olha e fala assim, puxa vida, até que morrer é lucro. Porque se eu morrer agora eu vou com Cristo, eu vou viver a vida eterna com Ele. Mas se Ele me permitir, eu ainda fico aqui nessa terra, porque eu tenho muito a fazer nessa terra. Que nós tenhamos essa ousadia, queridos. Que nós cheguemos ao final da nossa vida e a nossa vida tenha sido uma vida que valeu a pena ser vivida. Não uma vida que a gente fica olhando para trás e dizendo, puxa, eu devia ter tomado mais café, puxa, eu devia ter sido mais alegre, puxa, eu devia ter vivido uma vida que era minha, não dos outros. Há a oportunidade de agora nós sermos transformados.
Cristo pode mudar a nossa história. No momento em que nós virarmos para Ele e dissermos: Senhor, muda a nossa história. Me socorre porque eu preciso do Senhor. E eu queria orar com vocês nessa manhã. Eu queria orar. Se algum desses pontos que eu li